O número de fumantes no Brasil caiu 40% nos últimos 12 anos. O dado positivo mostra o valor das ações de prevenção e enfrentamento ao vício. E hoje é Dia Nacional de Combate ao Fumo. A data foi criada por lei para conscientizar a população sobre os prejuízos do tabaco para a saúde. Fumava há 50 anos e eu adquiri um enfisema pulmonar. E aí eu soube que aqui o posto estava distribuindo adesivo e eu procurei o posto. Disseram, não, mas você tem que ir à reunião. Estou muito feliz em ter parado de fumar. Esta é apenas uma das histórias de pessoas que participam deste grupo de apoio em uma unidade básica de saúde de Brasília. Aqui todos chegam com um único objetivo: parar de fumar. Nas reuniões semanais, fumantes e ex-fumantes se encontram para contar as dificuldades e também as conquistas na tentativa de abandonar o vício. Nesse grupo, a gente trabalha com essa terapia cognitivo-comportamental, onde as pessoas falam das suas experiências, então, um ajudando o outro a passar por isso. A gente chama de anjo da guarda, né? Um é anjo da guarda do outro. A Norma decidiu parar de fumar há mais de 30 anos, quando ficou grávida, e guarda a última carteira de cigarro que ela comprou. Fui fazer o exame e foi comprovado que eu estava grávida. Aí eu cheguei na casa da minha mãe à noite, né? E larguei minha carteira de cigarro em cima da mesa, botei assim e disse: quem quiser seguir, que siga, porque eu parei hoje. As histórias da Norma, da Raquel, se misturam às de milhares de brasileiros que decidiram parar de fumar. A meta exige muita força de vontade. Por isso, para conscientizar os brasileiros sobre os malefícios causados pelo tabaco, desde 1986, o Brasil tem o Dia Nacional de Combate ao Fumo. A lei e as ações voltadas a combater o tabagismo, como a proibição de fumar em locais fechados, fizeram o Brasil ter uma redução significativa no número de fumantes. Em 12 anos, entre 2006 e 2018, o índice caiu 40%, segundo o Ministério da Saúde. Em 2006, 15,6% da população brasileira fumava. No ano passado, eram 9,3%. Na contramão da queda de fumantes no país, a indústria do tabaco apresenta alternativas para o consumo de cigarro comum, como cigarros eletrônicos e narguilés. Mas este pneumologista afirma: os riscos para a saúde são os mesmos ou ainda piores. E garante, esses produtos viciam. São todos os engodos porque a indústria do cigarro justifica que eles ajudam a pessoa a parar de fumar, que é exatamente o contrário. É porque o jovem vem aprender a fumar e diz ele não tendo dinheiro para comprar um cigarro eletrônico, ele vai comprar os cigarros habituais. Hoje no Brasil, 429 pessoas morrem por dia em decorrência de uma doença causada pelo tabaco e ninguém se lembra deles. E para dar continuidade ao assunto, nós recebemos aqui no estúdio a advogada Larissa Friedrich. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Bom, nós vimos que na reportagem que ainda bem que reduziu o número de fumantes no Brasil nos últimos anos. A senhora atribui ao endurecimento da legislação, a questão cultural também? Sim, com certeza. Os números não mentem, né? Vamos dizer assim. Acredito que a lei ela foi muito importante para poder mudar a cultura do povo brasileiro, porque diminuiu realmente muito. E a lei, ela mudou em vários aspectos, na questão de publicidade, porque antigamente era muito ligada a publicidade a questões de saúde, a de liberdade, então as pessoas achavam que era bonito, vamos dizer assim, fumar, né? E a legislação veio justamente proibindo publicidade em eventos esportivos, os próprios maços de cigarro hoje em dia, se reparar, vocês vão verificar que grande parte precisa ter imagens impactantes. Acho que alguém até que olha aquela imagem impactante já fica assim, oh, eu acho que eu não quero isso para mim, né? Além disso, a questão da proibição de se fumar em locais fechados, isso ajuda não só a questão da pessoa que fuma, mas aqueles fumantes passivos, né, que também, de certa forma, eram muito prejudicados com isso. Então, eu acredito que seja uma lei que pegou, porque realmente nos restaurantes, nos locais, a gente verifica que hoje em dia já não ocorre mais isso, né? Eu me recordo quando eu era mais jovem, vamos dizer assim, indo a locais fechados, como boates, etc., que a gente entrava,
quem não é acostumado sentia aquele odor forte e achava ruim. Mas rapidamente você se acostumava. Aí só no outro dia, quando você ia sentir o odor das roupas, etc., que você ficava, meu Deus, eu fiquei lá 1, 2 horas com esse cheiro, esse odor tão forte, né? Vamos dizer assim. Então, é uma lei que realmente fez diferença e faz diferença na nossa cultura. Cadu lembrou, né, Cadu? Perdão. Que, você vai falar a mesma coisa que a nós conversávamos nos bastidores que antigamente era permitido fumar até nos aviões, né? Exatamente. Justamente, havia essa permissão e aí nos últimos anos foi proibido. A gente verificou que, em especial os locais, restaurantes, as pessoas que ainda insistiam em descumprir a lei, quem não fumava entrava em contato com a polícia, com a própria fiscalização. Então, os restaurantes, eles tinham que pedir para as pessoas ou saírem do local ou pararem de fumar, porque senão eles receberiam multas e, inclusive, poderiam ser fechados. Então, como as sanções, de certa forma, foram aplicadas e geraram resultados, a gente verifica, então, hoje essa mudança. Nós vimos na imagem da reportagem ali um outro costume que se disseminou muito, inclusive aqui no Brasil, que é o chamado, tem vários nomes, na verdade, o narguilé ou arguile, de acordo com a região. Há uma questão até cultural nesse sentido. Como é que está sendo a legislação do ponto de vista dos bares que são voltados especificamente à necessidade de uma licença? Como funciona isso? Sim, atualmente não é proibido o uso do narguilé, né? E o que existe um projeto de lei que foi aprovado recentemente pela comissão no Senado Federal, proibindo a venda tanto do narguilé e seus apetrechos para menores de idade, né? E o que a gente verifica é que cada vez mais tem buscado evitar, mas não existe uma proibição em si. Alguns municípios, por meio de legislação local, eles proíbem o uso do narguilé em praças públicas e etc. Então, a gente verifica que cada vez mais tem se buscado se distanciar desse uso, né, do narguilé. Mas ainda não existe uma legislação especial sobre esse assunto. Se segue a regra normal, que é a proibição de se utilizar em locais fechados. Então, o que a gente verifica é que nos restaurantes que se usa, eles adaptam de acordo com a lei e é possível utilizar o narguilé nos locais que são abertos. Doutora, rapidamente para a gente finalizar, os processos no judiciário em relação àquelas pessoas que têm alguma doença, câncer, é muito comum, entram na justiça contra a distribuidora, contra o fabricante. Isso. É possível ajuizar a ação, né? Então vai depender dessa questão probatória. Em muitos casos se faz uma perícia, etc., para poder comprovar o vínculo e vem no sentido da responsabilidade civil da empresa que vendeu, né, ou vende, para tentar responsabilizá-la por esses danos. Mas o ideal hoje em dia, realmente, como é maciço e realmente já existem leis nesse sentido, é de se evitar tanto o uso do fumo e as ações judiciais cada vez mais elas vão ficando... É mais difícil de você sair com um resultado positivo, vamos dizer assim. Ok, doutora Larissa, muito obrigada mais uma vez, uma boa tarde. Obrigada. Boa tarde, apenas o registro da utilização do telefone 136, que é um auxiliar para você que quer deixar de fumar. Obrigado, doutora.